Carl Jung diz que não importa o quanto você se sinta isolado e solitário, se você realizar seu trabalho de maneira verdadeira e consciente, amigos desconhecidos virão ao seu encontro. Não importa quantos amigos você tenha, sempre há espaço para mais um no seu próprio lado sombrio. Todos possuem um lado sombrio, mas a maioria das pessoas não está ciente disso. Esse é um dos pontos mais importantes que Jung trouxe à tona em sua carreira como psicanalista. Dr. Jung, juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler, foi um dos fundadores da psicologia profunda moderna, ou psicanálise. Após algum tempo, Jung se afastou dos ensinamentos de Freud para seguir suas próprias crenças, fundando sua própria escola de psicologia, ao lado do campo da psicologia analítica. Entre os livros publicados por Jung estão A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos e Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Um dos ensinamentos mais importantes de Jung era sobre o Self e a psique. A psique é o que algumas pessoas consideram ser nossa alma ou mente e abrange nossa consciência, bem como nossa inconsciência. O Self é a psique em todo o seu potencial, totalidade de quem você é e quem você pode se tornar. Nossa consciência contém tudo de que estamos cientes, enquanto a inconsciência abriga tudo de que não estamos cientes. Jung se tornou imensamente famoso por sua teoria sobre o processo de individuação, um plano quase passo a passo que busca realizar o potencial da sua psique ao tentar trazer o inconsciente à tona. A parte mais importante da inconsciência para focar nessa prática é o que Jung chamou de sombra ou seu lado sombrio. A sombra contém todos os aspectos de si mesmo que você preferiria não ter e nega, suas piores características e seu lado mais sombrio. A sombra é o que você tenta fingir que não possui, a ponto de convencer a si mesmo. Exemplos de características que a sombra pode abrigar incluem raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e assim por diante. Geralmente, tendemos a estar completamente inconscientes da nossa sombra, ela está no nosso inconsciente, mas suprimir sua inconsciência é exatamente o que a mantém ativa. Infelicidade, inautenticidade e miséria. Embora você possa pensar que sua sombra soa mais como um inimigo do que como um amigo, neste vídeo explicaremos por que isso não é verdade e por que você deve considerar seu lado sombrio como um amigo. Seu lado sombrio pode revelar seu verdadeiro eu. Carl Jung diz que nenhuma árvore nobre e bem crescida jamais renega suas raízes escuras, pois cresce não apenas para cima, mas também para baixo. Uma característica definidora da sua sombra é o fato de que você não a conhece, por isso é chamada de sombra. Tudo o que você sabe sobre si mesmo está na luz, enquanto todas as outras coisas estão nas sombras. Para fazer amizade com seu lado sombrio, é vital iluminar sua sombra e tentar realmente conhecer a si mesmo. Permanecer ignorante sobre seu inconsciente, especialmente sobre a sombra, é muito perigoso. Em teoria, quando você reprime seus maus traços, apenas mostra os bons, mas na realidade, você nunca pode realmente remover os maus traços. O que você reprime tende a emergir de volta em momentos inesperados e incontroláveis. Por exemplo, a repressão da sua raiva resultará em explosões repentinas e imprevisíveis de vez em quando. O mesmo vale para qualquer outro traço indesejável, se você ignorar suas falhas, elas sempre irão controlá-lo. A negação do nosso eu sombrio, no entanto, parece muito natural. É difícil tentar olhar diretamente para os aspectos de nós mesmos que mais desprezamos ou tememos. Como alguém que se orgulha muito de sua bondade e generosidade poderia reconhecer sua inveja ardente? Como alguém que se vê como totalmente confiante poderia abordar suas inseguranças? Reconhecer e aceitar esses aspectos sombrios de nós mesmos é um passo crucial para uma vida mais autêntica e feliz. Quando enfrentamos nosso lado sombrio, ganhamos uma compreensão mais profunda de quem realmente somos e podemos começar a integrar essas partes na nossa personalidade de maneira saudável. Assim, ao invés de sermos controlados por esses traços ocultos, podemos utilizá-los para crescer e evoluir. As pessoas que se veem como altamente confiantes provavelmente ignoram e negam suas inseguranças, mas isso não significa que elas não existam. Em vez disso, elas podem evitar inconscientemente enfrentar essas inseguranças, evitando certas situações, não usando determinadas roupas e assim por diante.
Aqueles que permanecem em negação sobre certas partes de si mesmos precisam permanecer em sua própria bolha para evitar confrontar esses aspectos. Se você finge ser confiante, sempre terá que evitar qualquer coisa que possa trazer suas inseguranças à tona. Mas a verdadeira confiança vem de enfrentar seus medos e inseguranças, e isso só pode ser feito reconhecendo-os, ou seja, reconhecendo sua sombra. Como você pode trabalhar em algo que nem sabe que existe? Você não pode melhorar o que não conhece. O primeiro passo para superar suas fraquezas é conhecê-las. Como fazer isso? Interrogue a si mesmo. Conheça o lado mais profundo e sombrio de você mesmo. Isso não será fácil, e exige tempo, esforço e foco sem distrações, e você precisa manter a conversa interna fluindo. Reserve um tempo a cada dia para se perguntar: em quais comportamentos eu exibi hoje? Por que fiz as coisas que fiz? O que me motivou? Do que tive medo hoje? As melhores maneiras de refletir sobre essas questões, conforme recomendado por Jung, são através da meditação, da escrita em um diário ou do desenho. Em relação ao desenho, Jung recomenda especificamente focar em desenhar mandalas. Desenhar algo, especialmente algo tão simétrico e simples quanto uma mandala, relaxa o cérebro e ajuda seus pensamentos a se concentrarem em todas essas questões. Normalmente, você reprime certas coisas. Além disso, o tipo de linhas que você desenha e as cores que escolhe podem revelar aspectos sobre você. Você usa formas arredondadas e suaves ou linhas duras? Cores frias ou quentes? O que você acha que isso reflete? Se você analisar a si mesmo através de mandalas todos os dias, semanas ou meses, pode acompanhar seu crescimento e mudanças de uma maneira inédita. Outro aspecto particularmente útil ao explorar sua sombra é como você vê os outros. Um grande efeito colateral de suprimir seus maus traços é o julgamento extremo e muitas vezes injusto dos outros, projetando neles o mesmo traço que você quer convencer a si mesmo que não possui. Por exemplo, se você se convenceu de que nunca é preguiçoso e reprimiu sua tendência à preguiça na sua sombra, rapidamente rotulará os outros como preguiçosos, mesmo sem ter informações ou contexto suficiente para isso. Isso é chamado de projeção. Em vez de aceitar o fato de que você pode se sentir preguiçoso de vez em quando, você projeta esse traço nos outros. De repente, todos que você vê sentados ou fazendo uma pausa são preguiçosos, e você os julga severamente de maneira injusta. Portanto, ao explorar sua sombra, reserve um tempo extra para se perguntar: em quem eu julguei hoje? Por quê? Quais traços eu acho mais desprezíveis nos outros e por quê? Eu sinto alguma tendência a exibir esse traço também? Seja qual for o método que você escolher, certifique-se de reservar um tempo específico para refletir, como à noite antes de dormir ou de manhã antes do trabalho. Conhecer sua sombra é um processo difícil e interminável, pois você está sempre mudando, mas também é uma das coisas mais gratificantes que você pode fazer. Uma vez que você conhece o que reprime, você descobre o que mais te motiva e o que realmente te define. Depois de conhecer sua sombra, é provável que você não goste dela, na verdade, ela pode te perturbar ou até mesmo te enojar. Você não quer se associar a esses traços, muito menos fazer amizade com eles, mas isso é necessário para o seu crescimento pessoal. 2. Seu lado sombrio pode te dar conselhos. Segundo Jung, uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Permita que sua sombra, seu novo amigo, te dê conselhos de vez em quando. Por mais que você queira que ela não exista, a sombra é parte de você, e cada parte de você pode ser útil em diferentes situações. Por exemplo, sua sombra pode ser composta por ganância, raiva, infantilidade e preguiça. Não parece um amigo ideal, mas esses traços podem ter qualidades positivas. Um amigo ganancioso pode inspirar você a não se contentar com pouco. Talvez, para evitar a ganância, você tenha sido excessivamente generoso, negando-se luxos ou convencendo-se de que não merece aquilo que deseja. No entanto, ser totalmente contrário à ganância pode ser prejudicial. A ganância, obviamente, é um traço negativo, e a generosidade é muito apreciada, mas quem não encontra um equilíbrio entre os dois não se beneficia. Se você quer um aumento no trabalho, muitas vezes precisa pedir. Se quer se mimar de vez em quando, deve se permitir.
Em vez de ignorar sua ganância, veja-a como um amigo dizendo que você merece mais. Você pode discordar às vezes, mas deve ao menos ouvi-la. Considere a raiva. Alguém que está sempre com raiva não é agradável de se conviver, mas muitas pessoas, especialmente aquelas que querem ser vistas como gentis, fáceis de lidar ou calmas, reprimem sua raiva o tempo todo. Elas a escondem na sombra e nunca a confrontam. Reprimir a raiva permite que ela cresça, o que pode levar a explosões repentinas ou problemas sérios de saúde mental. Além disso, a raiva pode ser útil. Quando você está com raiva, pergunte-se por quê. A raiva muitas vezes é uma base para a justiça e equidade. Às vezes, a raiva que você sente é apropriada e pode servir como motivação para você se defender. Um amigo infantil pode mostrar como olhar para o mundo com admiração e apreciar as pequenas coisas. Amigos preguiçosos ensinarão a relaxar e fazer pausas. Quanto mais você refletir sobre esses traços considerados negativos, mais perceberá seus pontos positivos. Em troca, você pode mostrar a esse amigo como equilibrar todos esses traços e se entregar a eles apenas quando for útil. Para ouvir esses conselhos e colocá-los em prática, você precisa adquirir a sabedoria escondida em cada parte de si mesmo, até nas que parecem ruins. Para fazer amizade com sua sombra, é necessário olhar além do desconforto dos seus maus traços e reconhecer o valor que eles podem agregar à sua vida. 3. Seu lado sombrio pode te ajudar a ser único. Nas palavras de Jung, tornar-se consciente da sua sombra é a condição essencial para qualquer tipo de autoconhecimento. Conhecer sua sombra significa descobrir um novo lado de si mesmo, o que pode ajudar a se tornar a sua versão mais autêntica e única. Reprimir a sombra exige muito fingimento, você precisa fingir que não é preguiçoso, que não tem medo, que não é inseguro, entre outras coisas. As pessoas que mais ignoram sua sombra são frequentemente as mais inautênticas, pois estão ocupadas tentando ser o que acham que os outros querem que sejam, em vez de serem elas mesmas. E pior, estão em negação sobre seu verdadeiro eu. A sombra frequentemente abriga os traços mais únicos em nós, porque ser diferente nos assusta. Queremos ser como todos os outros, então convencemos a nós mesmos e aos outros de que somos. Mas, ao esconder todos esses traços únicos e incomuns, é impossível abraçar sua singularidade. Conhecer sua sombra e vê-la como um amigo dando conselhos é o caminho para se tornar sua versão mais única, completa e autêntica. Ouvir os conselhos de sua sombra pode ajudar a encontrar soluções criativas que você nunca teria pensado sem ela. Ser consciente da sua sombra permite encontrar soluções, ideias e ações que são únicas para você. Saber da sua sombra é vital para ter orgulho de si mesmo e agir como tal. Por exemplo, ao aceitar que você era ganancioso, pode de repente perceber que é ótimo em defender a si mesmo e o que merece. Todas as coisas que você conhece sobre si mesmo graças à sua sombra e todas as coisas que agora faz melhor se unem para fazer de você uma pessoa única. Além disso, quando sua sombra está consciente, você enfrentará seus desejos, esperanças e sonhos mais profundos. Descobrirá aspirações que desconhecia antes de fazer amizade com a sombra, bem como metas pessoais na vida que estavam ocultas. Viver autenticamente é diferente para cada pessoa e isso é o que torna essa vivência tão autêntica. Viver de acordo com a sombra significa se libertar das normas e abraçar suas próprias ideias e planos. Discuta seus planos de vida com sua sombra, peça conselhos e propostas, e aprenda quem você realmente é de forma única. Ao fazer amizade com sua sombra, você pode abraçar seu verdadeiro eu. 4. Seu lado sombrio pode lutar contra você. Em nossa citação final de Carl Jung para este vídeo, ele diz: cuidado com a sabedoria não merecida. Assim como qualquer amigo, às vezes você e sua sombra irão brigar. Primeiro e mais importante, quando você não reconhece sua sombra, ela te prejudicará. Isso já foi discutido, mas é importante reiterar que conhecer sua sombra é essencial para evitar que ela sabote sua vida de maneiras inesperadas e prejudiciais. Quando você ignora sua sombra, ela pode se manifestar de formas negativas, afetando seu comportamento, decisões e relacionamentos. Reprimir esses aspectos sombrios não os elimina, eles permanecem, prontos para surgir nos momentos mais inoportunos. Ao fazer amizade com sua sombra,
você aprende a integrar essas partes de si mesmo, transformando o potencial destrutivo em força construtiva. Entender e aceitar sua sombra é um processo contínuo e difícil, mas incrivelmente recompensador. Ele permite que você se conheça verdadeiramente, abrace sua singularidade e viva de forma mais autêntica e equilibrada. Encare sua sombra não como inimiga, mas como uma parte valiosa de sua psique, que pode te ensinar, guiar e enriquecer sua vida de maneiras que você nunca imaginou. 5. Lutar com seu lado sombrio. Explorar a sombra é um esforço contínuo e nunca termina completamente. Assim como qualquer amizade, seu relacionamento com sua sombra requer trabalho constante e dedicação. Negligenciar essa relação resulta em conflitos. Então, como é lutar com sua sombra? Uma sombra descuidada se manifestará de várias maneiras: sentimentos instintivos prejudiciais, explosões emocionais, julgamentos injustos em relação aos outros e autoconsciência excessiva. Mesmo depois de aceitar e integrar sua sombra, ela ainda pode te enganar. Os conselhos que sua sombra amiga te dá podem estar errados. Os sentimentos resultantes da sua sombra podem ser enganosos e tudo pode se tornar excessivo. Às vezes, nossas partes sombrias dominam de maneira prejudicial, gerando instintos destrutivos ou sentimentos negativos. Sua sombra pode te dizer para ficar com raiva em uma situação em que isso seria uma reação exagerada, relaxar quando você deveria estar trabalhando duro, ou ir contra a norma quando simplesmente não é o momento adequado. Seu trabalho não é apenas ouvir sua sombra cegamente, mas enfrentá-la de vez em quando. Envolva-se em discussões com ela. Fazer amizade com sua sombra requer paciência constante, paciência consigo mesmo e paciência ao tomar decisões. A sombra tem mais chance de causar destruição quando você não se dá tempo para realmente conversar com ela. Lutar com sua sombra não significa que você deve começar a ignorar qualquer intuição que tenha. Não volte a reprimir partes de si mesmo. Em vez disso, considere cuidadosamente e interrogue seus instintos e sentimentos ao determinar a legitimidade do que sua sombra te aconselha. Seu pensamento racional é importante, o que sua sombra está dizendo faz sentido lógico. Quais são os prós e contras disso? Algo parece certo ou não, e por quê? O que é sobre essa opção que te faz hesitar? Reflita frequentemente sobre suas decisões, seja por meio de diários, desenhos, meditação, mapeamento mental ou qualquer outra coisa. Não tome uma decisão a menos que você entenda por que está tomando essa decisão. Confrontar sua sombra frequentemente é o que realmente lhe dá poder útil. Certifique-se de lutar com ela de vez em quando, não por raiva ou desconfiança, mas para garantir que você permaneça atento e consiga tomar decisões informadas. Conclusão. Explorar e integrar sua sombra, conforme descrito por Carl Jung, é um processo contínuo que exige paciência, honestidade e autoconhecimento. Sua sombra é uma parte integral de você, com a capacidade de fornecer conselhos valiosos e ajudar a revelar sua verdadeira autenticidade. Ao enfrentá-la e considerá-la como uma amiga, você não apenas ganha insights profundos sobre si mesmo, mas também aprende a viver de maneira mais completa e autêntica. Abraçar sua sombra é um passo vital para o crescimento pessoal e para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você achou este vídeo valioso, não deixe de explorar nossa playlist completa. Para vídeos adicionais que oferecem insights para alcançar o sucesso e a felicidade através de profunda sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Obrigado por ter assistido.